Olá, eu sou a Raíssa Trevisan. E eu sou a Joana Tapia. Estamos começando mais um Foca na Copa, programa sobre a Copa do Mundo do Catar 2022. Esse programa é produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal do Paraná e faz parte de um trabalho integrado das disciplinas laboratoriais de telejornalismo, radiojornalismo, multimídia 1 e 2 e jornalismo impresso. Todo o conteúdo está disponível no site e redes sociais do Jornal Comunicação. Siga e compartilhe com a hashtag Foca na Copa. Fique com a gente e acompanhe os destaques do programa de hoje. Principal símbolo da seleção, a camisa canarinho volta ao vestuário brasileiro depois de ser associada a movimentos políticos. Brasil Core. Entenda o estilo inspirado na estética brasileira que vem fazendo sucesso nas redes sociais. Depois da derrota da seleção, vamos às ruas descobrir para quem vai a torcida do brasileiro. Te ensinamos como pronunciar o nome dos estádios da Copa. O ativismo no esporte e sua repercussão durante a competição. Veja como isso está sendo compreendido dentro e fora de campo. Está começando mais um Foca na Copa. Em meio ao ano de Copa e de eleições no Brasil, o debate em torno da camisa verde e amarela, ou camisa canarinho, como conhecemos popularmente, voltou à tona. Será que seu uso retornará a ser como antes? Confira a reportagem de Luiz e Lazarim. Abre aspas. Acordei com imagens de pessoas vestindo verde e amarelo, botando fogo em ônibus e explodindo carros. Gente, eu sei que o Fred não poderia ter ido pro ataque faltando só 4 minutos. Mas acabou, perdemos. Não vai ser fazendo baderna que a FIFA vai nos colocar de novo na Copa. Fecha aspas. Quem diz isso é Alexandre Nero, no Twitter. Pois é, depois de 4 anos de um movimento político nacionalista que organizou sua estética a partir da camisa do Brasil, hoje fica difícil diferenciar quem vai para a rua pedir golpe de Estado e quem estava no bar vendo o jogo da seleção. Inclusive, parte da população ainda não se sente segura em usar a camisa canarinho, como relata a estudante Jéssica, de 22 anos. Não usaria. Eu acho que nesse momento estão tendo manifestações, por exemplo, em Brasília, e eles estão usando a camiseta verde e amarela e eu não gostaria, apesar de ser em outro lugar, nem aqui na frente do Exército eles estão fazendo manifestações e eu não queria ser confundida com um bolsonarista. Por outro lado, há aqueles que, mesmo não simpatizantes ao bolsonarismo, não veem problema no uso da camiseta da seleção e acreditam na possibilidade do símbolo patriota voltar a ter seu sentido original. Gabriel Faria, estudante de 20 anos, já foi até para manifestações de esquerda com a camisa verde e amarela e torce para que ela seja ressignificada. Eu espero que tenha dado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente só vai conseguir medir agora depois da Copa, porque na Copa está todo mundo usando e a questão é ver como vai ser esse pós-Copa, né? Se as pessoas vão continuar usando desatrelada do bolsonarismo ou se vai todo mundo guardar e vai voltar a ser como era antes. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ver daqui para frente. Elê Carmona é jornalista e designer e pesquisou sobre a apropriação da camisa da seleção pelo bolsonarismo para sua newsletter, a Makers Gonna Make. Ela acredita que o uniforme que mais sofre com a estigmatização política é o da edição de 2018. E é por esse motivo que os amantes do futebol têm buscado por versões alternativas da canarinho. Então, eu acho que assim, a camisa da seleção, né, principalmente a de 2018, que foi a eleição do Bolsonaro e também foi a Copa, então acho que principalmente essa camisa, talvez de 2014, elas ficaram realmente estigmatizadas nessa questão de estarem relacionadas muito diretamente ao bolsonarismo e à extrema-direita, enfim. Mas elas não são as únicas camisas da seleção, né? E também não são usadas sozinhas. Então, é o que, dentro, né, dessa pesquisa que eu fiz, umas coisas que dão para observar é que o Brasil Core, em oposição ao Bolso Core, ele busca muito mais as camisas de seleções mais antigas, no caso, que coincidem também com os governos de esquerda, então, camisas de 2002, de 2006, então, né, essas camisas estão sendo compradas ou em brechó, ou sendo réplicas que são feitas agora, dá para ver que existe uma certa preferência para essas camisas, e também as camisas que não são amarelas. No site da Nike, inclusive, a camisa azul chegou a esgotar antes da amarela. Para a jornalista,
É difícil que no imaginário popular a camisa verde e amarela deixe de ser um símbolo bolsonarista. E é um verdadeiro sequestro de um símbolo, né? Essa última camisa que foi lançada agora talvez não fique ao longo do tempo tão estigmatizada quanto a de 2018, mas a de 2018, principalmente pela época que foi lançada e, enfim, a de 2014 também um pouco, né? Que já tinha uma ascensão da figura do Bolsonaro, né? Foi entre eleições. Eu acho difícil, assim, ter uma retomada completa. O que é meio triste, mas, assim, é uma coisa que sempre vão ser lançadas novas camisetas, reimaginações, e eu acho que isso é provavelmente o caminho mais provável desse voltar a ser um símbolo, quer dizer, deixar de ser um símbolo bolsonarista, né? Eu acho que é nas novas versões, nos novos usos. Repórteres Louise Lazarim e Francisco Camolese, para o Jornal Comunicação. O título não veio, mas a Copa trouxe muitas novidades, e uma delas foi na moda. Brasil Core, uma tendência que traz as cores da bandeira para tudo que você pode imaginar. Conheça mais sobre essa estética com a reportagem de Munira Barca. As araras das lojas foram invadidas pelo verde, amarelo, azul e branco. Além da camisa da seleção, muitas peças dessas cores começaram a ser procuradas até mesmo antes da Copa do Mundo. E por que será? Brasil Core, a tendência na moda que consiste em utilizar a camiseta da seleção e as cores da bandeira que virou febre nacional e internacional, após artistas e influenciadores apostarem na tendência nas redes sociais. A cantora Anitta no Coachella, as modelos Hailey Bieber e Juliana Nalu são exemplos que aderiram a Brasil Core. Para entender melhor sobre a tendência e sua ascensão, conversei com a Carol, estudante de moda, que criou uma coleção no estilo Brasil Core e vai explicar melhor tudo que envolve os looks verde e amarelo. A gente precisava criar uma coleção baseada em uma tendência. E eu e a minha equipe escolhemos o Brasil Core porque a gente acha que é uma tendência que estava muito combinando com a geração que a gente queria buscar, que era a geração Z. Então a gente escolheu a tendência, mas não só para retratar a nossa geração. A gente queria debater também assuntos políticos, sociais, porque a gente via essa tendência como uma maneira de trazer esses assuntos um pouco mais difíceis para uma geração mais nova. Então o TikTok foi um impulsionador assim, da tendência. E até a tendência, a gente acha mesmo que ela ficou conhecida por causa do TikTok mesmo, porque tanto para mostrar a trend do lado só da moda, tanto para debater sobre esse aspecto político, social. Também viu que quis expressar um pouquinho sobre como a tendência ficou famosa quando as gringas usaram. A gente quis trazer essa síndrome do vira-lata do brasileiro que a gente tem, né? É algo de fora, a gente acha legal, e quando é alguém aqui do Brasil fazendo, a gente acaba ignorando. A gente quis debater um pouco sobre isso também. E também sobre aspectos sociais e raciais. Eu acho que quando estourou no TikTok, foi uma bela maneira da gente conseguir falar sobre esses assuntos, sabe? Gente até mesmo que não gosta de moda, gente mais que fala sobre política, sociedade, usou da moda para falar sobre isso. Então, acho que foi muito relevante essa tendência para a gente discutir aspectos e tornar a moda um pouco mais política também, não só moda como indumentária e roupa, e mostrar o lado que a moda é política. Como a Ana falou em política, nos últimos tempos a bandeira esteve vinculada a partidos e personagens políticos. E, pelo visto, as pessoas ficaram receosas de seguir a tendência e serem confundidas com apoiadores. Essa preocupação também atingiu as clientes da Letícia. A Nel Designer contou pra gente como a onda Brasil Core também foi parar nas unhas. A procura ela tem acontecido já desde um pouquinho antes da Copa, ali uns 2 meses antes, a gente tem visto o pessoal trazendo mais referência, procurando um pouquinho mais, mas é uma coisa mais recente, assim, ela veio mais pros jogos mesmo. E as pessoas se preocupam com questões políticas? Sim, com certeza. A gente viu que, na verdade, só iniciou essa questão das unhas do Brasil depois que aconteceram as eleições, porque hoje a bandeira é muito vinculada a um partido político, então as pessoas não queriam que isso trouxesse alguma referência de algum partido, então esperaram as eleições acontecer para começar a fazer a parte do Brasil Core. E nas unhas as pessoas querem o desenho da bandeira ou então preferem dissociar e fazer só colorido? Tem de tudo. A gente tem muitas clientes que procuram a camisa do Brasil com a oncinha no braço.
elas procuram muitos elementos de todas as cores, não necessariamente a bandeira, mas tudo que possa referenciar as cores do Brasil, e imagens, e desenho de bola, tudo que envolve o futebol e o Brasil. Legal. E será que o Brasil Core chega ao fim junto com a Copa? A Letícia deu sua opinião pra gente. Eu acho que acabando a Copa o pessoal vai diminuir um pouco, principalmente as unhas da Copa, que são muito chamativas, né? Então eu acho que depois da Copa isso finaliza um pouco ou diminui. Mas vamos ver como é que vai ser, né? A gente não sabe. E você, aderiu ao Brasil Core? Vai usar ainda? Ou assim como o sonho do Hexa, que ficou pra 2026, vai guardar o look até lá? Infelizmente, não foi dessa vez que o Brasil conquistou a 6ª estrela. A nossa seleção foi eliminada pela Croácia nas quartas de final. Como o jogo tem que continuar, a repórter Amanda Rodakovski foi às ruas de Curitiba ver como os torcedores reagiram à derrota e para quem vai a torcida agora. A nossa equipe veio até as ruas de Curitiba para saber como que tá a empolgação da galera para essa final de Copa do Mundo. Para quem vai a torcida deles, França ou Argentina? Para França ou para Argentina? Então, eu tô meio em dúvida. A França é muito boa por causa do Mbappé, né? E a Argentina, porque eu me simpatizo com a Argentina, porque eu sou paraguaia, por causa da linguagem deles e tal, eu me identifico. Eu quero muito que a Argentina ganhe, por causa do Messi, sou muito fã do Messi. Pra Argentina. É? Sim. Vai torcer pra eles? Eu torcer pra eles porque mais contra a França e pro Messi, em parte também. Entendi, não é pra Argentina, é só pro Messi. Não, é pra Argentina, mas é mais contra a França, sim. Entendi. E como que você ficou quando o Brasil saiu? Foi triste, né? Porque faltando 5 minutos pra prorrogação, é bizarro, na real. Pra Argentina, América Latina, muito bom. Não vai torcer pra França? Não, são colonizadores. Acho que a gente podia ter ganho, mas acontece, né? Vai torcer pro Messi, então. Messi! Isso aí, nunca critiquei. Agora pra ninguém, né? Porque o Brasil saiu, então acabou a Copa. A França e a Argentina na final. Quem que você acha que vai ganhar? França, porque a Argentina é rival do Brasil, não dá pra torcer pra Argentina. Como que você sentiu quando o Brasil foi eliminado? Poxa, foi triste, mas na verdade normal, porque eu não tava acompanhando muito e a Copa pra mim não tá muito assim no meu universo, então o futebol pra mim que não faz muita diferença, mas foi triste porque, né, o povo brasileiro ficou bem... Todo mundo esperava o Hexa. A minha torcida vai pra Argentina, por ser um país mais próximo aqui do nosso e representando a América Latina, e é isso aí. E como que você ficou quando o Brasil perdeu? Eu fiquei um pouco triste porque, né, nosso país queria que tivesse na final aí. Ser pra Argentina, acho que, né, por ser aqui da América Latina e tal, acho que vale mais a pena torcer pra eles. Vai torcer pro Messi. Exato. Ele acho que nunca ganhou, né, uma Copa, então vai ser legal, né, que pela primeira vez tá jogando bem. Então, eu tava assistindo a Copa mais pelo Brasil mesmo e depois que ele saiu eu não acompanhei mais, assim, não tive mais interesse. E mal, né, perdeu ali por um erro, assim, bem no final, então a gente fica desanimado, mas bola pra frente, né. Com tanta zebra, fica até difícil dar qualquer palpite nessa Copa. E no próximo bloco, trazemos o sociólogo Nelson Rosário de Souza para uma conversa sobre ativismo no esporte. A gente volta já! Vamos aprender sobre a língua árabe? A nossa especialista ensina como pronunciar o nome dos estádios no idioma. Boa tarde a todos, tudo bem? Sou Hanad, síria, moro aqui no Brasil faz 8 anos, sou professora de árabe e o Jornal de Comunicação me convidou para contar para vocês um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Então hoje a gente vai falar sobre as partes dos estádios, onde está acontecendo essa Copa que todo mundo está assistindo. Então a gente vai contar para vocês os nomes desses estádios em árabes. Primeiro estádio, o nome dele Lusail, que fica em Madinat Lusail, na cidade de Lusail. Segundo estádio, Mal'ab, significa estádio, então vou falar para vocês em árabe. Mal'ab al-Bait, que fica em Madinat al-Khawr, na cidade al-Khawr.
ملعب خليفة الدولي في مدينة الريان، ملعب المدينة التعليمية في مدينة الريان. Também tem Malab Al Rayyan, que fica também em Madinat Al Rayyan. Então, esses primeiros 5 estádios onde está acontecendo a Copa do Mundo no Catar. Olha, vou tentar até arriscar. Maleab, Madina... melhor deixar para os especialistas. E agora, o questionamento que é feito há mais tempo que imaginamos. Esporte e política se misturam? A repórter Isabela Morvan traz um panorama histórico sobre o ativismo no futebol e o que podemos aprender com esse debate. Após a vitória da seleção marroquina contra Portugal nas quartas de final, a bandeira da Palestina foi levantada pelos jogadores como símbolo de apoio à nação que vem sofrendo ataques de Israel. Tais manifestações não são de hoje. O futebol, por ser um esporte que abrange diferentes grupos sociais, se torna um espaço de visibilidade para quem ainda tem algo a dizer. E mesmo com as medidas adotadas pela FIFA, que proíbem os times de se manifestarem durante as partidas, há quem demonstra desconforto com essas decisões. Esse foi o caso da seleção alemã, que no seu jogo de estreia, na Copa, ainda na fase de grupos, teve jogadores cobrindo suas bocas com as mãos na foto oficial da partida, como um protesto contra o pedido da FIFA. Vale ressaltar que, apesar do apoio do público, há quem ainda sofra ou tenha medo das consequências, como ocorreu com a seleção do Irã, que no jogo contra a Inglaterra decidiu permanecer em silêncio durante o hino nacional. O gesto foi compreendido como apoio aos protestos que vinham acontecendo no país, em especial do caso Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos que foi presa por deixar uma mecha do seu cabelo aparecendo, tendo suspeita de ter sido morta por espancamento pelo governo iraniano. De acordo com o que foi noticiado, as famílias dos jogadores foram ameaçadas por causa do protesto, o que levou os atletas na partida seguinte a retornarem a cantar o hino. E com tantas reivindicações, não há como pensar que a Copa, um dos maiores eventos esportivos do mundo, não seja um lugar para se debater e dialogar sobre a política. Afinal, como a história mostra, quanto mais tento silenciar um discurso, mais visível ele fica. Isabela Morvan, para o Foca na Copa. Realmente as manifestações durante a Copa do Catar trouxeram novos debates ao público. E é sobre isso que a repórter Jéssica Blaine conversa com o sociólogo Nelson de Souza. Sua principal linha de pesquisa praticamente resume todo o nosso bate-papo de hoje: comportamento, representatividade, cultura e comunicação política. Nelson Rosário de Souza é doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo e atua também na área de Ciência Política, com ênfase em Sociologia da Comunicação, Política e Cultura. Entre suas principais publicações, a maioria colaborativa, se encontram A Caixa Didática sobre Gênero e Sexualidade, Mídia e Democracia, uma abordagem plural e Repensando a Mídia e a Cultura, novos olhares sociológicos. Você aí do outro lado da tela pode estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com futebol. Mas, dado o atual cenário da Copa, eu diria que tem tudo a ver. Bora então falar sobre o protagonista do momento, o ativismo na Copa 2022. Vem com a gente? Nós vamos falar aqui hoje, de uma Copa um tanto polêmica. Então vamos começar também com uma pergunta polêmica. Futebol e política podem andar juntos? Pode, não só o futebol, como outros esportes, Nós temos casos ao longo da história. O mais famoso, eu acho que é na Olimpíada, na Alemanha, no contexto do nazismo, Era o verão de 1936 e o mundo invadia Berlim. Para Berlim, 1936 é o ano dos Jogos Olímpicos e por isso a cidade está vestida de festa. O tema principal são as bandeiras do partido, com uma suástica negra em um círculo branco sobre um fundo vermelho. Cujo grande vencedor foi um atleta negro norte-americano, Então isso teve um impacto político muito grande, E ao longo dessa história do futebol também, nós temos situações em que sempre a política está permeando o espetáculo esportivo, principalmente os grandes espetáculos, Sim. Nós estamos vivendo um contexto global bastante violento, um tanto mórbido,
Temos a guerra na Ucrânia, temos o caso da Mahsa Amini, que foi assassinada lá no Irã, nesse contexto extremamente misógino, em vários casos no mundo inteiro, de homofobia, de racismo. Então, acho que seria um tanto ingênuo, né, da nossa parte pensar que a Copa também não seria utilizada como um espaço de protesto mesmo. Só que, pensando bem, eu acredito que a Copa, esse viés ativista da Copa, fica ainda mais ressaltado porque ela está sendo realizada exatamente no Catar, um país com histórico, né, emergente no racismo, num contexto ditatorial, na homofobia. Assim, se fosse classificar dentro dos padrões da ciência política, né, uma monarquia absolutista, mas é um pouco diferente disso, né? É uma autocracia, quer dizer, um governo praticamente de uma pessoa, né? E com alguns ingredientes culturais também muito importantes, né? De um islamismo um pouco mais radical e de uma intolerância, né? Uma intolerância em relação à homossexualidade, né? Por exemplo, e outros direitos, né? Como ficou evidente ao longo do noticiário sobre a Copa já de há muito tempo, né, os seus direitos trabalhistas dos migrantes que construíram os estádios, né, quando veio à tona, né, o número de mortes de trabalhadores e situações assim quase que de escravismo, né, e isso envolve várias discussões, né, uma delas é sobre o relativismo cultural, né, quer dizer, bom, temos que respeitar as diferentes culturas, mas você falou uma palavra importante que é a globalização, né? Quer dizer, não se trata efetivamente de um país, de uma nação isolada, com seus costumes, fechada para o mundo e vivendo, né, os seus problemas e nesse contexto ficaria difícil a gente, né, julgar ou intervir ou lançar um olhar que a gente chama etnocêntrico, né? A partir da nossa cultura, de forma até prepotente, julgar a outra, né? Mas não se trata disso, né? Se trata de um país que está integrado comercialmente, né? Integrado nas relações internacionais, que tem interesses globalizados, né? Tanto tem interesses que se propôs a promover um espetáculo mundial que é a Copa do Mundo, né? Então, um país que propõe isso, ele está se abrindo ao julgamento dos olhares mais ativistas, né, que reivindicam, né, os direitos universais, né? O relativismo vai até onde? Quer dizer, até onde nós devemos respeitar os costumes da outra cultura, né? Tem um limite, né? E o limite está justamente na ideia dos direitos universais que possibilitam uma convivência civilizada, né? Puxando mais para os de casa, né, para o Brasil. Nós também vivemos um momento onde as pessoas estão indo à rua, estão criticando também muita coisa. Há também muito ativismo aqui, local. Nós acabamos de atravessar um período eleitoral bastante intenso, eu diria caótico, polarizado, onde até mesmo a bandeira do Brasil, a blusa, né, da seleção brasileira foi apropriada por um dos partidos, é considerada dessa forma por muitos brasileiros, o que acaba, de certa forma, refletindo na experiência do torcedor. A nossa democracia é chamada democracia representativa, a democracia do Ocidente, né? E que a gente vota nos representantes que vão governar por um período. Entre esses períodos eleitorais, é legítimo, é necessário que as pessoas se manifestem, só que se manifestem dentro dos padrões democráticos. Algumas manifestações que nós estamos vendo, que eu acho que são de minorias, elas extrapolam esse princípio, porque elas vão contra as regras democráticas. São manifestações para derrubar, contestar, não só contestar é legítimo, mas para derrubar, implodir instituições da sociedade democrática, como as eleições, como a justiça, né, como o parlamento e assim por diante. Por isso, essas manifestações não deveriam ser toleradas, né? E sobre a apropriação dos símbolos nacionais, né, também a gente tem que considerar que a democracia é a fórmula que foi encontrada
para que a gente consiga conviver com as diferenças. A gente propõe um sistema que a gente conviva com as diferenças, a gente discuta, a gente debata, e a proposta que for majoritária, que for a maioria naquele momento, ganha e as pessoas governam. Quando você adota a bandeira como símbolo do teu grupo, ou você diz que nós somos patriotas, você está desqualificando as outras propostas, como se elas fossem ilegítimas, como se só houvesse uma verdade, e essa verdade é a sua ideia de nação, a sua ideia de pátria. Tem várias propostas, tem várias ideias para a nação brasileira, mas quem diz que a sua proposta está associada à bandeira brasileira, aos símbolos brasileiros, à pátria, está querendo impor a sua ideia de pátria aos outros. Por isso que essa proposta é totalitária, é autoritária e namora com o fascismo. Mudando um pouquinho de assunto para uma outra temática que está sendo também um dos grandes focos dessa Copa. Na partida contra o Japão, os jogadores da seleção da Alemanha taparam a boca antes da estreia, na foto, né, na típica foto que eles sempre tiram em conjunto, e em sinal de protesto ao fato de o Capitão Neuer ter sido proibido de usar a braçadeira com a escrita One Love em apoio aos direitos da comunidade LGBTQIA+. Essa posição mais combativa dos próprios times envolvidos na Copa é algo recente? Não é algo recente, né? A gente tem algumas manifestações de equipes contra o autoritarismo, contra o totalitarismo, né? Algumas deserções em eventos como a Olimpíada, a Copa do Mundo, né? Manifestações pró-causa palestina. Então, o que pode... esse contexto mundial aí dos últimos 10 anos, digamos assim, que você mencionou, né? De um crescimento do ativismo político, das manifestações, né? E o contexto da Copa ser no Catar, acho que contribuiu tanto para talvez intensificar e também contribuiu com a visibilidade, né? Porque já havia, antes do início da Copa, já existia uma expectativa, né? E que envolve os agentes, né? O governo do Catar, a FIFA, né? As equipes, as diplomacias dos países cujas equipes estão lá, né? Então, vários atores que já estavam, digamos, em tensão antes mesmo da Copa começar, né? Essa mesma temática do ativismo por parte dos jogadores. No jogo da estreia do Brasil nessa Copa, a gente teve 2 golaços, né? Do jogador Richarlison, caiu na graça do público, né? Os torcedores realmente gostaram muito do que ele fez nesse jogo de estreia, mas eu acredito que esse retorno do torcedor tenha vindo de uma forma ainda mais acentuada por essa veia ativista do jogador, até mesmo algo que o concedeu um novo apelido, né? O Pombo da Paz. O professor acha que agora, dado o atual contexto, essa atitude para além do campo é quase que um requerimento do torcedor para que ele se sinta apaixonado pelo jogador? Eu acho que aí tem vários aspectos, né? Tanto em relação ao contexto, né? De ameaças à democracia, boa parte do mundo das celebridades, né? Se envolvendo nessa polarização, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto é por parte das pessoas, dos cidadãos, dos torcedores, né? Então, se a pessoa é mais envolvida, mais engajada politicamente, ela vai ter essa cobrança, vai ter essa exigência, ela vai manifestar, seja seu apoio, não só pelo que o jogador faz no campo, mas pelo que ele faz fora do campo, ou o apoio, ou o contrário, né, a sua repulsa em função do que o jogador faz fora do campo, né? Agora, se a pessoa tem menos envolvimento, né, se ela consegue fazer um recorte, né, ela vai olhar mais os jogadores pelo que eles fazem
dentro do campo. Nesse contexto de polarização, são poucas pessoas, né? Porque a maioria se envolveu, né? Brigou com familiares, né? Se envolveu nas discussões das redes sociais e tal, e isso foi muito recente, né? Então, imagino, né, pelo que eu percebo nas convivências, que boa parte das pessoas está julgando os jogadores também por esse extracampo, né? Teve a polêmica agora do bife de ouro, né? Alguma coisa assim, que os jogadores da seleção, acho que convidados pelo Ronaldo, o Fenômeno, foram a um restaurante fino, chique, lá do Catar, para saborear esse bife especial aí que usa ouro na sua composição, né? E eu vi um pouco dessas polêmicas nos programas esportivos e tal, e duas coisas que eu achei interessante, né? Alguns que, né, tentaram minimizar o que aconteceu, falando que um pouco assim, isso está relacionado à vida privada do jogador, né? E ele está gastando um dinheiro que ele ganhou honestamente, né? A vida privada em termos, porque são celebridades públicas, né? E quer a gente queira ou não, estão representando uma nação esportivamente, né? Então não se pode exigir da torcida, dos cidadãos, das pessoas que tratem ele como uma pessoa anônima, né? Isso não é um problema deles, é um problema do governo, da sociedade. Tá certo, mas também não sejamos ingênuos de imaginar que o problema da pobreza no Brasil e no mundo não está relacionado ao acúmulo de riqueza numa ponta, né? É legítimo você dizer que você não é o culpado, é legítimo, mas também é legítimo cobrar em você de ter um pouco de consciência do que está acontecendo à sua volta e de como você está participando disso. Sim. Para finalizar nossa conversa, uma última pergunta. O professor acha que essa Copa vai deixar um legado para o ativismo não só no esporte, mas também para o ativismo em todo o âmbito do entretenimento? As nossas interações, as nossas relações, elas não partem do nada, né? Elas partem da história, a história um pouco mais longínqua e a história mais recente, né? Então, assim que os eventos da Copa estão passando e a Copa vai passar, nós vamos ter essa referência, né, em termos simbólicos, em termos de códigos, né, em termos de eventos mesmo que nos informam, né? Então, inclusive para a nossa autocrítica, né, porque ao criticar o Catar, nós precisamos também, até para escapar do etnocentrismo, entender que nós também temos problemas, né? O Catar é um país homofóbico. Nós também somos, né? O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais, né? Isso é dado estatístico. Não é um dos que mais mata, é o que mais mata. Isso é ser um país transfóbico, né? A Copa serve para isso também, né? Foi aquele momento em que nós questionamos o que estava acontecendo no Catar em termos de homofobia, por exemplo, né? Mas isso pode ser usado numa sala de aula, pode ser usado num debate, pode ser usado num momento de reflexão sobre o que nós fazemos aqui em relação à população LGBTQI+, né? Então, sim, acho que vai ficar também, no caso particular, né, do que está acontecendo no Irã, como a Copa também foi um momento, né, de publicização, de levar essa situação à mídia mundial, né, e à sociedade global, né, e como isso também certamente repercute internamente, né, lá no próprio Irã, né. Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite, né, ceder um pouco da sua agenda aí tão apertada. Faz parte do nosso papel. Não foi dessa vez que o Brasil se tornou hexa, mas que tal revisitar as memórias de quem já viu a seleção levantando a taça? A repórter Fernanda Martins conversou com a costureira e professora Rosicler Miller, que conhece bem a sensação de ser campeão do mundo. É Copa do Mundo e o brasileiro sabe muito bem aproveitar esse momento. Mas qual será que é a sensação de ver o Brasil ganhando uma Copa? Para quem é nascido depois de 2002, não conhece a sensação, mas a dona Rosicler está aqui com a gente, ela vai contar um pouquinho sobre como foi essa sensação para ela.
Desde 58, ela já acompanha todas as Copas e tem bastante história para contar pra gente. As alegrias, as tristezas, e acompanhando o Pelé, né, que foi o nosso ídolo e é até hoje. E muito triste quando eu me lembro que ele passou na televisão, que era o último gol dele, né? Claro, nós presenciamos tudo isso, né? O último gol do rei do futebol em uma Copa do Mundo foi na final de 70 em um jogo contra a Itália. O gol fez a torcida vibrar. A gente vibrava muito, era uma torcida. Hoje eu estou assistindo aqui com vocês, mas na casa da minha mãe sempre era muito cheio de gente e a gente ia para lá e torcia muito e gritava, que nem agora, vai, corre, agora vai, vamos fazer um gol, gente, tá muito fraco isso aí, né? Me lembro do avião chegando em Brasília com os jogadores já na cabine do piloto com a bandeira do Brasil. Aquele dia achei muito incrível, assim, que o próprio avião, assim, permitiu que eles entrassem no aeroporto balançando a bandeirinha do Brasil. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso. O povo ficava vibrando. Vocês nem existiam ainda, né? Mas ficava todo mundo comentando, vibrando e era maravilhoso. Porque o clima nas janelas, todo mundo punha bandeirinha do Brasil e tudo. Olha, antigamente parece que não era assim, de fechar tudo. Mas desde uns 10, 15 anos para cá, eu acho que fecham. Entende? Mas na época assim que eu era jovem, depois adulta, não era assim de fechar tudo, mas todo mundo torcia, se reuniam nas casas, como fazem hoje, né? Desde a primeira Copa do Mundo, muitas coisas mudaram. Dona Rosicler fez questão de lembrar a presença feminina neste ano da Copa. E nesse último jogo, 3 mulheres apitando o jogo, eu também achei muito maravilhoso isso, porque a mulher tem que ser, hoje em dia, você vê quantas juízas tem, quantos juízes tem, as médicas, quantos médicos, quantas médicas tem, né? E eles agora veem que o nosso jeito de tratar as mulheres é diferente. Que a mulher é valorizada como mãe, como empresária, como dona de casa, como qualquer coisa a mulher é, né? Colaboradora ou não, seja como for, todas as mulheres são importantes. E a senhora não torce sozinha por aqui, não, né? Quando eu encontrei vocês ali, eu estava indo no salão lá assistir com as minhas amigas. Então vamos lá? Vamos lá? Vamos lá ver? São em épocas como essa que experienciamos esse sentimento de união que vai além do esporte e nos fortalece como nação. Infelizmente, o Brasil foi eliminado pela Croácia, mas o sonho de conquistar a 6ª estrela permanece e ele nos une criando laços e relatos como o de Rosicler e de tantos outros brasileiros. Você quer ficar por dentro de todas as novidades do Brasil e do mundo e de quebra ainda acompanhar a nossa cobertura da Copa? Tudo isso na palma da sua mão? A repórter Amanda Rodakovski te mostra como. Feito pelos alunos de jornalismo da UFPR, o site do Jornal Comunicação é cheio de novidades. Nele você encontra cobertura especial da Copa do Mundo 2022, além de reportagens especiais sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você pode acessar todo o conteúdo pelo site jornalcomunicação.ufpr.br, que está aparecendo aqui na sua tela, pelo seu computador e também pelo celular. Aqui no site do Jornal Comunicação você encontra várias editorias, como saúde, educação, economia. Você pode acessar a cobertura da Copa 2022 e assistir as outras edições do Foca na Copa. É isso aí, Amanda. Obrigada. E o Foca na Copa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens dos nossos quadros ou mesmo acompanhar a cobertura da Copa, acesse o site e as redes sociais do Jornal Comunicação. E no próximo programa, vamos acompanhar a reta final da Copa do Mundo no nosso último episódio. Até a próxima semana. Até lá!